faz. Gente, o tato, Deus fez para a vida ou para este reino de vaidade e morte? É claro que Deus fez para a vida, para seu santo reinar. E só que eu tive presenciado tantos tatos angustiados, passando tantas angústias. E basta nós dizermos não, dizermos basta a esse reino de vaidade e morte. Isso está em nossas mãos. Neste domingo que passou, eu tive um sonho em que havia um lugar que tentava fazer pessoas eunucos. E mulheres não tinham essa parte de baixo do braço, só vinha até o cotovelo e só tinha um antebraço. Então, era um lugar muito angustiante e tentavam fazer pessoas eunucos. Então, o tato estava muito angustiado nesse lugar. Então, havia tato muito aflito nesse lugar. Então, na segunda-feira, eu tive um sonho que Deus se utiliza daquilo que a gente conhece em nossa vida, em nosso cotidiano. Então, para nos revelar as coisas. Então, eu sonhei com Pinóquio. Eu sonhei que o Pinóquio se encontrava dentro de um armário na parte de mantimentos, de se guardar mantimentos. Só que eu não via a parte de baixo, eu não via a boca dele. Eu só via do nariz para cima. Então, o que eu entendi desse sonho é que, em silêncio, por eu não ver a boca, seria por meio de silêncio. E por ver o nariz, seria através de falsidades. Eu sofreria armações, porque ele estava dentro de um armário. Então, dentro de são armações, através de falsidades. E me levantei, tudo, e fui deitar novamente. Quando eu me deitei, eu acho que eu cochilei, porque eu via dois jovens, um casal, e os dois botavam a metade de um papel. Era o mesmo papel, só que cada um portava a metade dele. Então eles juntaram os papéis e o papel se tornou um só. Então eles festejavam pelo sucesso deles, por aquele sucesso. E esse casal se encontrava na frente do armário. Então eu entendi também o que se tratava, né, aquelas armações. Sabe, gente? Às vezes nós pensamos que a vaidade é algo que a gente pode colocar florzinha, mas não, a vaidade é uma coisa bem mais complexa, é uma coisa muito mais perigosa. Deus fala, Deus nos revela que a vaidade é obra da carne, não adianta nós colocarmos florzinha sobre ela. Se é obra da carne, é obra de morte. Jesus, ele não condenou o pecado na carne. O pecado da carne é a vaidade. É a obra da carne, é a obra de morte. E a criação ela geme. Deus revelou também que a criação geme com dores de parto, porque ela ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Assim nos diz a palavra. A criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E Deus nos deixou em nossas mãos, para que nós não nos conformemos com esse mundo, não aceitemos a este mundo. Quando Deus Pai levou a minha irmã, através dela, Ele nos deu uma revelação. Ele nos revelou que nós deveríamos parar de sermos mais sérios na busca pela graça, pela sua graça e seu santo reinado. Porque minha irmã representava a festa na família, era ela que sempre armava reuniões, reunia a família para festas de comilanças. E era frequente isso, era sempre ela que organizava, reunir toda a família. E então, quando Deus a levou, Ele estava querendo dizer para nós levarmos mais a sério, não nos conformarmos com esse mundo
de vaidade e morte, e buscarmos com seriedade o seu santo reinar, não aceitando esse reino de vaidade e morte. E está em nossas mãos dizer basta. Haver tantos tatos angustiados, está em nossas mãos isto. Eu sonhei também hoje eu tive um sonho em que as pessoas estavam programando eliminar todos os blogs, fazer mal a todos os blogs. Eu creio que foi eliminar todos os blogs que começam com a letra A. Então, eram as pessoas ligadas à novela nova da Globo. Então, eu ouvi aquela música, a música que fala assim: nós não fazemos mal a quase ninguém. Eu antes, até então, eu não havia assim reparado na letra dessa música muito tão diretamente. Eu já havia reparado, sim, mas não tão diretamente, sabe? Então, o restante da música diz assim: consideramos justa toda forma de amor. Então, se esse espírito está se revelando ser uma ameaça à vida tato, então a quase ninguém caberia amor a fazer o mal a esse a quase ninguém. Então, eu havia reparado na letra dessa música, mas não diretamente. Mas sabe, está em nossas mãos o buscarmos um reino de vida, a vida tato, porque é para isso que Deus deu o tato. Para a vida, que é o que Ele é, que é reino santo de amor e paz, e não para essa condenação do reino da vaidade. E eu tive uma penca de sonhos esta manhã, e não me senti a pessoa mais amada dessa terra, não. E, inclusive, esse outro sonho que eu tive, eu sonhei com o rapaz que eu gostei do Rio de Janeiro, que ele intentava começar a falar mal de mim. E no outro sonho, alguns jovens estavam falando assim: ele é um macaco e fica mais macaco ainda quando olhando para a macaca. Eles estavam falando uma coisa assim. E então, sabe, gente, nesse reino, em toda a minha juventude, eu tenho sofrido muita perseguição contra a minha vida tato. Inclusive, eu nem sei não. Com certeza, esse jovem nem mesmo recebeu a Bíblia que eu deixei, a minha Bíblia que eu deixei para ele, para ser entregue a ele com meus telefones, para mantermos contato, para a edificação de nossa vida espiritual também, porque nós começamos relacionamento baseados na vida espiritual para realizarmos a obra juntos. E creio que não foi entregue, porque nunca recebi um telefonema dele. Então, esse reino tem sempre sacrificado minha vida tato. Mas não é esse reino que Deus fez para que nós nos conformemos. Ele não é esse reino de descaso, de ódio. Ele é amor. É só isso que Ele quer que alimentemos em nosso espírito. Amor. Porque isso é o que Ele é. É a única forma de tocarmos nele. Através do amor. Então, eu, para ter mais facilidade para se viver nessa terra, eu acharia até bem mais fácil se eu tivesse os cabelos como os de Jesus Cristo, que eram cabelos bons, cabelos lisos, fáceis de lidar e fáceis de viver nessa terra de vaidades. Então, mas claro que quando nós lidamos com zelo, nada tem a ver com a vaidade, porque isso é colocar florzinha sobre a vaidade, que é morte. A vaidade
Se Deus tem a vaidade como obra da carne, que é morte, é porque você não olha além do seu próprio umbigo. Isso é a vaidade. Você não se importa com os outros, você se importa em se estar bem. Se você está lidando, você tem facilidade na sua vida, você tem sucesso em sua vida, você não olha além do seu umbigo. E tantas pessoas precisam da graça e reinar de Deus Pai, você se importa? Isso é a vaidade que Deus vê em seu coração. O não se importar. Aí você vai estar muito bem confortável dizendo, quase ninguém é vítima da minha vaidade. A vida Tato é vítima desse seu descaso, porque Deus deu a vida Tato para completar a sua vida, para você lidar com vida Tato. Por isso que você tem a vida Tato, para você lidar como vida Tato, porque não cabe outro espírito dentro da vida Tato, não cabe outro a não ser amor, que é poder de vida. É assim que a vida Tato deve lidar, amor, que é poder de vida. Por isso que Deus lhe deu a vida Tato, para ter o seu espírito de amor e não do descaso. A quem precisa da graça de Deus Pai, a quem precisa que você olhe além do seu próprio umbigo, para que alcance, para que a bênção de Deus Pai alcance a toda a vida Tato. Então, se Deus precisa que nós aclamemos o seu santo reinar, e não esse reinar de Jesus, porque esse reinar é condenado, é condenação da vaidade. A obra que nós devemos completar, que Deus quer que nós completemos, que nós devemos completar, é Deus Pai reinar, porque Ele é vida. Ele sim é segurança à vida. E não quero me estender muito na gravação de hoje, mas eu preciso que vocês lembrem sempre que Tato é vida, e não para esse reino de vaidade e morte, para nós nos conformarmos, achando que não, eu faço bem a bastante pessoas, então Deus é só aguardar de Deus o seu galardão. Então, gente, se Deus nos deu vida, Tato, é para nós vivermos com seu espírito, porque não cabe outro espírito dentro do Tato, porque ele não foi feito para o inferno. Tato foi feito para viver o reino santo de Deus Pai, que é amor, paz, é harmonia e não descaso a tato algum. E muitos precisam de nós, depende que nós obremos, que Deus Pai reine. Então vamos obrar o que Deus fez ao Tato, amor, para que o Tato viva amor. Amém?